Fala pessoal ligado aqui no canal do Lucas Holanda, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Ricardo Saleitão, torcedor do esporte, foi presidente, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Esporte na gestão de Milton Bivar. E hoje é uma das lideranças do grupo Leões pela Mudança, um grupo que promete estar na Ilha do Retiro nesta terça-feira, dia 11 de novembro, para o que muitos consideram o dia mais importante do esporte neste mês de novembro, porque será a reunião do Conselho Deliberativo e a torcida, muito insatisfeita com o momento atual, deve marcar presença em bom número para pedir mudanças. E a gente está aqui para conversar com o Ricardo e saber um pouco mais da posição do grupo e de como o grupo pretende agir nesta terça-feira. Então, Ricardo, queria começar te agradecendo por aceitar o convite e que você pudesse falar um pouco aí como é que vocês vão para essa reunião desta terça-feira. Terça-feira pode ser considerada uma verdadeira final, um jogo decisivo, que vai ser travado fora de campo. Se as nossas esperanças desportivas no ano já estão sepultadas, nós não podemos deixar que sejam também enterradas as nossas esperanças para 2026, desportivas, financeiras, administrativas e institucionais. Nós estamos lutando para evitar a continuidade dessa gestão à frente do esporte e, com isso, arriscar de uma forma muito comprometedora o sucesso do nosso ano de 2026, porque, além de nós identificarmos várias irregularidades administrativas, né, várias falhas administrativas na gestão do patrimônio, na gestão das finanças, adiantamento de receitas, comprometer nosso patrimônio, descumprimento de acordos celebrados já agora, após a homologação, mas antes mesmo, a aceitação, né, a aprovação do plano de pagamento já da recuperação judicial, aumento de passivo já nessa gestão, já deste ano, e comprometendo receitas futuras com adiantamentos significativos de cota de televisionamento. Se não bastasse isso tudo, nós não mais acreditamos na liderança, quer dizer, já não acreditávamos, tanto que lançamos candidatura ano passado para evitar que o Yuri fosse aclamado como chapa única, né? Mas ficou mais evidente ainda este ano o descolamento de Yuri em relação à realidade, em relação à própria identidade e aos anseios do torcedor. Yuri continuamente desdenha da vontade do torcedor, desdenha dos nossos símbolos, desdenha da nossa torcida, do nosso próprio estádio. E esse caldo, né, de incompetência e despreparo gerou a situação que nós estamos combatendo. Nós ingressamos com um pedido de impeachment dentro do Conselho Deliberativo. Na verdade, o Conselho não julga o pedido de impeachment. O Conselho tem a atribuição estatutária de convocar a Assembleia Geral e ventilamos alguns pontos que são detalhados no nosso requerimento, foram expostos em diversos momentos nas nossas redes sociais, no nosso site, como o abandono do patrimônio do clube, a sede social, inclusive, se encontra em frangalhos, né, em ruínas, irregularidades praticadas na recuperação judicial, com a indicação de créditos extraconcursais, né, que são créditos que não entram no parcelamento naquela benesse, aquele benefício da recuperação judicial, não são atingidos, créditos que foram lançados na lista de credores e que pertencem a uma empresa que tem como sócios Yuri e uma parente dele, acho que é a filha dele. E isso gera uma situação também de conflito de interesses que é vedada, né, que é proibida pela Lei Geral do Esporte, é proibida pelo Estatuto do Clube, porque nosso estatuto adere à chamada governança corporativa. Também listamos como fundamento da destituição do presidente o abandono, a abolição completa da política de transparência, o que é considerado pela Lei Geral do Esporte ato de gestão temerária, passível de destituição, passível de perda, inclusive de inabilitação do gestor para, por vários anos, voltar a assumir qualquer cargo na instituição. Então, esses requerimentos, ou esses fundamentos foram
é desenvolvido de uma forma muito sólida no nosso requerimento, e é bem verdade, não cabe a nós decidirmos se o presidente vai ser deposto ou não, mas também não cabe ao presidente do conselho. Cabe, primeiramente, ao conselho, como órgão colegiado, como órgão coletivo, deliberar pela convocação da Assembleia Geral, e a Assembleia Geral, que é composta por todos os sócios com mais de um ano de sócio e que estejam em dia com suas obrigações com o clube, decidir. Porque o poder é do sócio. O poder do sócio é de colocar, o poder do sócio é de retirar. Arbitrariamente, o presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Ademar Higueira, recebeu o nosso requerimento. Aliás, não recebeu, né? Receber em termo técnico do direito processual é você permitir que o pedido seja processado. Ele, ao chegar o nosso requerimento na mão dele, ele fez uma análise formal forçada, né? E não permitiu que o nosso requerimento tramitasse no Conselho, alegando que haveria um descumprimento de formalidade. A formalidade que ele inventou na cabeça dele, de que seria necessário, para que tivesse certeza de que todas as 1.000 pessoas que assinaram o requerimento soubessem o seu conteúdo, que todas as 1.000 tivessem assinado todas as páginas do requerimento. Você imagina uma folha de papel ofício com 1.000 assinaturas. 1.000 assinaturas por folha, e cada folha tendo texto digitado. Quer dizer, eu nem peguei esse comercial, né? Mas meus pais citavam muito, né? Da Casa Lux, diz assim, quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Na verdade, ele não quer que o requerimento avance, porque ele sabe que é grande a chance de Yuri ter o seu mandato cassado, porque as irregularidades estão postas. E para blindar o presidente, ele inventou formalidades inexistentes, formalidades que a qualquer pessoa leiga já soam absurdas, né? E a um profissional de direito são ainda mais insanas, né? São completamente... E vocês recorreram desse... Recorremos. O Recorrer a recurso foi quem? Ao apresentado na próprio semana conselho? passada. Ao próprio conselho, Sim, no caso. todo órgão colegiado, né? Órgão colegiado são aqueles órgãos em que a pessoa não decide só, né? Que tem uma decisão coletiva. Todo órgão colegiado, quando o presidente toma uma decisão sozinho, o recurso que cabe é para o colegiado. Então, nós recorremos para que os conselheiros reformem a decisão do presidente, permitindo que o nosso requerimento tramite. Nós não estamos exigindo, neste primeiro momento, que o nosso requerimento seja acatado, mas que ele seja deliberado, porque o presidente não tem esse poder de Seja indeferir de debatido pelo forma conselho. individual. Seja Exatamente. debatido pelo conselho, entendi. E aí Inclusive não foi... com direito à defesa, com direito ao contraditório do presidente. Ninguém quer que seja praticada Entendi. arbitrariedade contra Yuri, mas também não se admite que seja praticada arbitrariedade não é contra este grupo, é contra o interesse do sócio e do torcedor de maneira geral. E aí, 2 pontos que eu vou puxar já para o próximo questionamento. Ainda não houve o retorno, né, da presidência do Conselho sobre esse recurso de vocês. E se vocês entendem que nessa terça-feira, a partir de uma possível boa presença da torcida, você acha que pode ter essa mudança de entendimento do Conselho, de que possa ser pautado esse requerimento? O presidente parece muito comprometido com a preservação, com a proteção do presidente executivo. O presidente do Conselho, Ademar, parece muito comprometido com o Yuri. Agora, ele, num órgão coletivo, num órgão colegiado, será impossível que ele consiga resistir à pressão se os conselheiros cumprirem o seu papel institucional, que é representar o sócio e serem conselheiros do esporte, não conselheiros de Yuri. O nosso movimento amanhã não é um movimento partidário, é uma mobilização de todos os sócios, todos os torcedores do esporte, todos aqueles que estão legitimamente preocupados com os rumos que o esporte vai tomar, se mantiver em 2026 debaixo da gestão de Yuri, de Rafael Campos e Ademar Higueira. E conforme a grandeza, conforme o tamanho, o porte dessa mobilização, com certeza os conselheiros estarão mais empoderados, né, mais fortalecidos, para que eles possam enfrentar o presidente do próprio órgão e dizer que eles não acatam, não aceitam esse tipo de indeferimento arbitrário, né? Que eles
exigem Ô, que o Ricardo, poder seja restituído ao colegiado. Pronto, era justamente essa questão que eu ia perguntar aqui, porque você já esteve do outro lado, né? Você, na gestão de Milton, tava no conselho. E aí eu pergunto a você, a partir de um possível movimento de conselheiros exigindo que esse requerimento feito por vocês seja debatido internamente no conselho e mesmo a presidência do conselho mantendo o posicionamento atual, existe possibilidade de ir à justiça ou é algo que fica exclusivamente restrito ao presidente do conselho? A justiça, no caso, poderia se sobrepor ao presidente do conselho da Deliberativa do Esporte? Se ele não levar o recurso para deliberação, sim, existe a possibilidade de se judicializar, porque ele não tem poder de evitar que o recurso seja conhecido pelo colegiado. Então, sim, é possível. Nós esperamos legitimamente que não seja necessário que isso aconteça, Mas é um caminho, porque caso se... essa sucessão de ilegalidades acaba expondo o esporte, né? A gente está falando tanto de SAF, qual é a SAF que vai querer? Qual é o grande investidor que vai se colocar diante de uma instituição cuja legalidade é tão questionável, cujo apego à legalidade voltaria é tão para questionável. aquele cenário que a gente viu em 2021, né, que teve 5 presidentes com renúncias, com várias questões de justiça, né, que foi assim, um ano muito caótico para o esporte e Exatamente. com várias ações na justiça. Então, aí eu queria falar um pouco mais assim também, Ricardo, dessa questão do vocês enquanto grupo, Leões pela Mudança, né, nessa reunião de terça. Quem são as pessoas assim que hoje fazem o Leões pela Mudança, né? Muito se falou nas últimas semanas sobre a importância de oposição no esporte, de novas lideranças acontecerem, sem naturalmente desprezar quem já contribuiu ao clube em outros momentos, mas é importante essa transição e, na minha opinião, acho que o esporte até sofreu um pouco com esse processo de transição, porque desde que eu me entendo por gente, eram as mesmas pessoas gerindo o clube e isso foi continuando, mas chegou um limite que, por questões de idade, por questões de saúde, muitas delas se afastaram e meio que ficou perdido ali, sem saber quem de fato era oposição no esporte. Então, eu queria que você falasse um pouco desse momento de político que o esporte vive, né? E, claro, do grupo de vocês. A presença de uma oposição é saudabilíssima. Não é à toa que muitas das irregularidades, muitas das irresponsabilidades que vêm sendo praticadas pela gestão só vieram à tona, inclusive para a imprensa, por conta da nossa ação. Então, por exemplo, nós denunciamos o abandono da sede, então Yuri correu e disse que contratou uma empresa, né? Contratou uma empresa, destelhou aquele salão nobre ali da sede, e já não pagou a empresa, né? A empresa destelhou, não recebeu, parou de fazer o serviço. Nós também já denunciamos isso. Nós denunciamos a venda do jogo contra o Flamengo, senão esse seria um assunto que só viria à tona agora no sábado. Venderam para o Flamengo a festa de aniversário, inclusive, né? Vão fazer festa de aniversário lá na Arena. Parece que Lembro fomos que críticos você da maioria. publicou uma semana antes de Vene Casagrande, que foi o jornalista quem vazou o contrato, primeiramente, falar, né? Você tinha publicado de fato, até com um percentual que seria 30% mesmo para o Flamengo. É importante a existência de uma oposição porque ela fiscaliza, né? Ela lança luzes sobre aqueles pontos, né? Sobre aquela sujeira que querem colocar debaixo do tapete. Então nós lançamos luzes sobre isso, e isso é salutar. Talvez se durante esses 4 anos, né, que Yuri teve à frente do clube, houvesse uma oposição mobilizada, muitos desses desmandos teriam sido evitados e seguramente ele não teria sido reeleito, porque a fama de bom gestor que ele criou foi uma fama artificial. Ele, à custa do sacrifício da transparência no clube, fez com que filtrou aquelas informações que ele queria que saíssem para a opinião pública. Então, quando se fazia, sei lá, uma reforma normal, uma pintura, sei lá, que fosse num prédio, ele convocava coletiva de imprensa para fazer isso, coletiva de imprensa para lançar maquete de futura reforma do CT. Agora, enquanto isso, ele deixava de pagar credores
nos bastidores, né? Ele deixava de cumprir acordos que celebrou com fornecedores. Então, quem é que foi que lançou luz sobre isso? Foi o movimento de oposição. Então é muito saudável desde que seja uma oposição responsável. Então vocês podem cascavilhar as redes sociais do nosso grupo e das suas lideranças que vocês jamais vão encontrar fake news. Tudo que nós divulgamos é fruto de uma pesquisa anterior, é fruto do acesso que temos a documentos, a depoimentos de pessoas que ainda estão no clube e que estão, na sua maioria, apavoradas com o cenário que se desenha. Alguns pedem reserva, por isso que a gente não revela as fontes. Pedem reserva, mas pedem também socorro na mesma proporção. Então, nós temos feito essa vigilância, mas de uma forma muito responsável e muito prudente. Tanto que, por exemplo, tem se comentado sobre os bastidores dessa venda do jogo contra o Flamengo, né? Então, nós recebemos, por exemplo, algumas abordagens de jornalistas perguntando se ficamos sabendo de alguma circunstância mais grave, né? Ainda mais grave do que a venda do jogo em si. Então, quando perguntam isso, a gente evita se manifestar, porque nós não temos conhecimento de documentos, de provas documentais, de provas testemunhais que possam levar a essa conclusão. Então, quem tem que fazer essa investigação são as autoridades. Então, nós temos sempre tido esse cuidado de sermos responsáveis quando comentamos as coisas do esporte, mas realmente ter uma oposição vigilante, inclusive uma oposição dentro do conselho que não existe. Você falou do tempo que eu fiquei, eu ia puxar esse tempo, porque assim, não entra na minha cabeça um conselho deliberativo ser 100% do mesmo grupo que ganha o executivo, né? Porque é complicado. Assim, eu acho que deveria existir uma proporcionalidade 70-30, 60-40, porque todo mundo ali torce pro esporte, óbvio. Isso. Então, você perguntou... Eita, desculpa. Te interrompi, não, então, pode falar. Era só isso, que a partir do momento que todo mundo torce pro esporte, todo mundo quer melhor pro esporte, é importante que se tenha visões diferentes para o melhor para o esporte, né? Então, você tem uma vertente só, e aí eu acho que é um grande problema, não só do Conselho Deliberativo do Esporte, mas de outros clubes também. Sem dúvida. Você me perguntou sobre o tempo que eu passei lá. Eu passei só no conselho, na vice-presidência do conselho, em 2019, 2020. Né? Quando o Milton vai para a reeleição, eu não me candidatei, Sim. nem Fernando Pessoa, que era o presidente. Eu lembro, inclusive, eu era estagiário de JC na época, que você foi uma das primeiras, quando aquela eleição do esporte virou uma novela, né, de 500 adiamentos, você sempre disse que deveria ter sido respeitada o estatuto para fosse feita como mandava o cronograma, né? Você pode até me corrigir. Eu fui contrário na época, realmente. Era assim, havia essa autorização pela lei da pandemia, mas eu fui contrário, inclusive a minha posição ficou até registrada em ata, ficou registrada em vídeo, né? Esse vídeo até hoje tem disponível no YouTube. Recai sobre minhas costas até hoje, o pessoal diz, isso aí foi que fez o adiamento. Eu não fiz, agora eu também não fiz nenhum indeferimento arbitrário. O que a Ademar Rigueira está fazendo agora, eu não fiz. Se o requerimento tivesse respaldo legal, ele tinha que ser levado para deliberação, foi o que a gente fez. Então, na nossa passagem, falando sobre, especificamente sobre práticas que teriam beneficiado a política de governança do clube, naquele projeto de estatuto que a gente deliberou lá atrás, 2019, 2020, havia a previsão de pluralidade dentro do conselho, de que as chapas de oposição tivessem representatividade, e isso seria benéfico sob vários aspectos. Primeiro, porque permitiria esse contraditório, né, esse contrassenso, né, esse dissenso dentro do conselho. Segundo, porque também motivaria os próprios conselheiros da situação a se fazerem mais presentes, porque, com certeza, os conselheiros da oposição seriam muito atuantes, muito ativos, muito mobilizados, o que também forçaria a situação a sair da zona de conforto, porque, na prática, Lucas, as sessões do conselho estão virando encontros de cavalheiros. Você deve ter visto aí os registros da última sessão do conselho, eu acho que tinha 15 pessoas, tinha uns gatos pingados. Se tivesse oposição dentro do conselho, seguramente os conselheiros de oposição estariam mobilizados
para E o sócio questionar, não para pode indagar, ir, para né? confundir. O sócio não pode ir para a reunião e O sócio falar. pode ir. Não, Ele, mas ele tem falar. direito à presença, só não tem direito à voz. Na Isso. nossa época, a metade mais ou menos das sessões do conselho precisaram ser feitas online por conta da pandemia. Mas aí a gente distribuía o link para os sócios participavam, e como a gente usava essas ferramentas de videoconferência, a gente permitia aos sócios que falassem no chat. E aí a gente incorporava as manifestações dos sócios no chat. No chat a gente incorporava nas deliberações, nas discussões. E eram riquíssimas, né? Muita gente, até hoje, tem interesse, espera alguma coisa do conselho, porque se lembra daquela época. Porque era uma época em que realmente a gente resolvia temas importantes dentro do conselho e que todo dia de sessão, a gente publicava a ata, publicava a pauta, publicava um resenha do que foi deliberado. E o sócio e o torcedor, de maneira geral, ficou bem entusiasmado com aquele modelo. Ele passou a se sentir representado pelo conselho. Tanto que até hoje, assim, a gente recebe algumas manifestações bem carinhosas, né, bem calorosas sobre aquela época, porque reconhecem, né, que não era um mérito meu, era um mérito, primeiro, do presidente Fernando, que também tinha essa mesma visão. Segundo, do grupo, de maneira geral, que aderiu bem a essa ideia, essa forma de conduzir, e que era muito zelosa, era muito orgulhosa dessa maneira de tocar as coisas do conselho. Quando veio a virada, né, de gestão, começou-se a fazer assim, mas aí o presidente não tinha, o presidente que assumiu depois, que era o Pedro Leonardo, não tinha muito esse perfil, né? Ele começou a ser exposto, né, nas redes sociais, aí não gostou e tirou essa transmissão, mas ele transmitia pelo YouTube, você deve lembrar que a gente transmitia pelo YouTube também. Lembro, sim. E agora, pegando aqui na reta final para liberar você, uma matéria publicada há pouco pelo jornalista Daniel Leal, do Globo Esporte, traz uma costura, e eu também tive acesso à informação, para uma possível saída de Yuri, né? De lideranças na oposição. Luciano Bivar admitiu publicamente, fala-se em reunião também com o Gustavo Dubé, com outras pessoas de lideranças. Aí eu pergunto para você, que é uma das lideranças do Grupo Leões pela Mudança, se o Grupo Leões pela Mudança teve algum tipo de reunião também, se pode existir esse debate com o presidente do esporte, e no cenário eventual de renúncia, eu também queria que você falasse um ponto sobre, que eu até já vi alguém publicando no Twitter, sobre o que diz o estatuto com relação à licença renúncia perto do final, a um ano do mandato, né? Porque o estatuto diz que não necessariamente Yuri poderia se licenciar, e aí, no caso, o vice assumiria, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa questão também. Nós não participamos dessa reunião, não, mas ficamos sabendo da ocorrência dela. Nós estamos, assim, vigilantes a respeito dela. Não devemos tomar esse movimento como um modo para desmobilizar a mobilização de amanhã, porque, de repente, pode ser que o próprio Yuri tenha dado essa notícia, né, tenha vazado essa notícia para desmobilizar o sócio amanhã. Já está se resolvendo, nega, aí né? ele vai renunciar. Ele até nega que vai renunciar, né? Ele diz que não tem nada de costura como saída. Foi até uma nota que está na matéria também sobre essa questão, só para ficar registrado. Mas vocês não... Isso aí tem um termo técnico, né, no meio de vocês, que é a barrigada, né? A barriga. Ele mesmo... Eu acho que é o lança on e o off. notícia. Eu acho que é o on e o off, sabe? O on é uma nota oficial do presidente, mas nos bastidores existe essa possibilidade. Isso aí é fato também, porque eu tenho essa informação também, que existe a possibilidade, mas não sei se vai ser concretizado ou não. Essa reunião aconteceu realmente. Tem outra rodada para acontecer amanhã, mas pelo que eu fiquei sabendo, e nisso eu concordo 100% com o ex-presidente Luciano, é que a exigência que foi feita, isso é o que chegou até mim, é que Yuri renuncie. Que ele renuncie realmente. Porque você tocou num ponto que é essencial e é estratégico. Yuri pode propor uma saída pela tangente. Ele se licenciar,
e assumir alguém interinamente, seria o Rafael Campos, necessariamente, né? E empurrando com a barriga. Se as coisas melhorarem, ele volta. Então, essa não é uma solução satisfatória, porque não tem garantia. E ele sabe que se ele levar essa situação até janeiro, quando se completará um ano da posse, passada a metade do mandato, não há mais novas eleições. Aí Rafael Campos teria que assumir. Na qualidade de vice, ele passaria a ser o presidente. Então, é muito Foi importante o que que nós estejamos aconteceu, vigilantes. mais ou menos, com o Léo Lopes. Isso, exatamente. Léo se licencia, Em espera outubro, passar metade da gestão, perdão, metade do mandato, e em aí janeiro ele sai ele oficialmente. renuncia e Yuri assume. Então essa não é uma boa saída, porque é uma saída que dá uma vantagem, né? Que dá um respiro para Yuri, e se as coisas melhorarem, ele volta. Não tem nenhuma garantia que ele não voltará. A solução passa pela renúncia, realmente. É a única solução que dá garantia, que dá, eu não vou nem dizer tranquilidade, porque vai ser um período de muito trabalho para quem vai assumir agora. Não vou dizer tranquilidade, mas dá esperança. O pior, No caso pior de do que... renúncia, eu lembro como aconteceu com o Milton, né? Milton renunciou num dia, Carlos Frederico renunciou no outro dia, se eu não estou enganado. E Isso, aí o presidente do conselho assume interinamente, né, com prazo de até 30 dias para isso. convocar a eleição, não é isso? Se a renúncia for só de Yuri, aí Rafael assume. Isso, Assume, exatamente. convoca novas eleições, e fim das novas eleições, o novo presidente assume e Rafael volta a ser vice. Aliás, isso é uma fórmula muito tosca do nosso estatuto, porque a Volta a vocação de ser qualquer vice? vice o Volta a ser vice é vice? para ser o substituto e o sucessor do presidente. É Esse absurdo. O Estatuto do estatuto da Esporte gente é horroroso. é muito cheio de textos de vícios, assim, sabe? Que não é claro. Esse Quando a gente estatuto. fez a reforma do estatuto, lá em 2020, a gente fez uma revisão completa do texto, de cabo a rabo. Olha, o que você pensar de anacronismo tinha, por exemplo, tinha uma previsão de que se o sujeito não passasse no teste de saúde, ele não podia ser sócio do esporte. Vê que aberração, cara. Não, Então, eu lembro de 2022, né, durante a candidatura lá de Luciano contra Yuri. Aí tinha um trecho do artigo que dizia que o Luciano podia ser candidato, aí outro era uma interpretação de que ele não poderia porque estava na política. Meu Deus do céu, o que é que o estatuto diz? É um pouco é complexo. horrível, é horrível. Mas aí, para a gente finalizar de vez aqui, nesse cenário assim, o grupo Leões pela Mudança, num eventual renúncia, estamos tratando como uma possibilidade, se vê com liderança para disputar uma eleição, tentaria acha que poderia ser um momento de uma composição, como seria essa questão? Então, nós estamos plenamente prontos para assumir o clube, sem dúvida alguma. Agora, sem nenhum tipo de vaidade, né, sem nenhum tipo de soberba, mas nós estamos sim prontos, nós estamos dispostos, sabendo que o que vai vir é um caos para ser gerido, é um incêndio para ser debelado, mas a gente não vai fugir do combate, porque ser esporte, sobretudo, está no trilho da dificuldade e não Seria correr dela, você, né? então, Ricardo, essa possível liderança? Pra... Eu de jeito nenhum. Eu tenho impedimento legal. Não posso. Eu só posso ser presidente do conselho, mas não presidente do clube. Do executivo, Mas né? temos, Então, temos muito bons nomes, né? Muita gente boa no grupo. O grupo, graças a Deus, tem se formado e tem se expandido de uma forma impressionante. Nós temos dezenas, é um centenas já de grupo que adeptos. consegue dialogar com outros grupos de oposição no esporte. E aí eu falo nominalmente aqui o Sim, grupo do ex-presidente Milton Bivar, que sim, tem várias pessoas que, particularmente, a gente até com identifica certeza. hoje nas redes alguns perfis se movimentando. E até fala assim que o grupo de Milton sofreu uma situação muito peculiar, né? Porque Milton teve questão da idade, né? E da situação que ele está tratando com Saúde. relação ao problema de saúde. E teve a fatalidade com o Carlos Frederico, né? Então foi um grupo que teve esses dois problemas também, né? Mas você é um grupo que dialoga com essas pessoas, também com Sem pessoas do dúvida. grupo de Gustavo, enfim.
Sem dúvida. Nós temos essa tranquilidade, porque dentro do nosso grupo, apesar de nós reconhecermos várias lideranças e pessoas capacitadas tecnicamente e moralmente para assumir o clube, é uma voz corrente nas nossas reuniões que ninguém reivindica nem exige cargo nenhum na chapa, né? Todas as rodadas em que nós nos sentamos com outros grupos, nós sempre apresentamos muita serenidade, né? Eu próprio fui candidato a presidente do conselho, mas eu disse o tempo todo, olha, o cargo para mim é de menos, cargo para mim é encargo, porque eu não entro numa função para fazer figuração, para ser peça decorativa. Eu faço questão de fazer a diferença, nem que isso sacrifique meu tempo, minha paciência, minha paz de espírito, né? Não, meu amigo, não é fácil não, viu? Não é fácil. Essa cadeira, eu escuto desde pequeno que o pessoal brinca, né, que a cadeira de presidente do esporte é a mais importante do Estado, né? Está acima até do cargo de governador, né? E a pressão é um negócio impressionante. Assim. Quem assume realmente tem que. E o perfil de quem for assumir, a gente tem que ter em mente o seguinte: vai ter que ser uma pessoa com uma habilidade conciliatória muito grande. Por quê? Porque vai assumir uma gestão com o conselho do outro presidente, né? Do outro presidente. Então tem que ter uma respeitabilidade muito grande, tem que ter uma autoridade moral que conquiste, né? Que conquiste, que lidere. Então, como nós não temos essa animosidade, a gente não tem esse perfil belicoso, beligerante, de fazer intriga, né? A gente não cresceu por conta de intriga, cresceu por conta da seriedade com que a gente age. Eu acredito sim que nós temos bons nomes que podem levar o esporte a um tempo de conciliação, de paz, e que podem dialogar, assim, porque tem respeitabilidade, tem credibilidade com todos os grupos. Com quem quer que sente, vai ser ouvido, vai ser respeitado, e também, sobretudo, vai ouvir e vai respeitar. O esporte não pode mais ficar refém de lideranças soberbas, não, porque isso só fez nos arruinar ultimamente. É isso. Encerramos aqui essa entrevista. Queria agradecer a Ricardo aí pelo tempo que disponibilizou. Acho que a gente conseguiu passar por pontos bem importantes aí para o debate do presente e, sobretudo, do futuro do esporte, que vive, na minha opinião, os piores dias em 120 anos. Eu, particularmente, nunca vi nada igual ao que a gente vê hoje. Veremos aí como o clube vai sair dessa situação e se você quiser deixar aí, Ricardo, um recado final para a torcida, enfim, fica à vontade. O lembrete, né, a convocação para a batalha, né, para a batalha mais importante do nosso ano, porque é a batalha que vai definir 2026. Terça-feira, dia 11 de novembro, o dia D, né, o dia da libertação do esporte. A torcida tem que se fazer presente em massa na sede social do clube para mostrar sua insatisfação e para reivindicar a renúncia de Yuri e em ele não renunciando, que o presidente Ademar Rigueira paute o recurso para que os conselheiros votem e que o processo de impeachment seja que seja dado andamento ao processo de impeachment. Amanhã não é dia de omissão, amanhã não é dia de covardia. Aliás, covardia não combina com as cores vermelha e preta que estão lá estendidas no nosso pavilhão. Um abraço, pessoal, e vamos à luta. É isso. Obrigado, Ricardo. Valeu a todo mundo que acompanhou. Tamo junto. E até a próxima. Se inscreva aí no canal, deixa o like. Até mais.